Capítulo 16. Livre dos julgamentos alheios. O apóstolo Paulo enfrentou o julgamento de cada pessoa que ele tinha alcançado para o Evangelho. Evidentemente, ele não era tão eloquente na habilidade de pregar quanto Apolo. Como é típico na mente religiosa das pessoas, a espiritualidade de Paulo foi julgada com base na habilidade de orador. Seus ouvintes julgaram-no quando tentaram responder à pergunta: por que Apolo prega muito melhor que Paulo? Como resultado, Apolo foi julgado ser mais ungido e Paulo menos. A triste realidade é que Apolo nem era nascido de novo quando pregou aos cristãos de Corinto. Ele pregou o batismo de João, não o Evangelho. Atos 18, 25. Paulo, por outro lado, havia pregado Jesus e muitos tinham se convertido. Ainda assim, os coríntios rejeitaram a realidade pela ilusão criada através de seus julgamentos. Para muitos pregadores hoje, isso teria sido um abalo emocional com potencial de alterar o seu destino. Em 1 Coríntios 4:3, Paulo responde ao seu julgamento: todavia em mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Parece que Paulo estava livre da necessidade de provar para os outros a respeito de si mesmo. Os julgamentos deles não tinham poder para controlar sua vida. Sua principal preocupação continuava sendo o Evangelho. Seu curso não havia sido modificado para satisfazer as opiniões dos homens, mas ele era capaz de manter o curso em seu destino porque estava livre do poder do julgamento. Finalmente, nos últimos dias de sua vida, ele afirma com confiança: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Vida livre. Para desenvolver nosso potencial, cumprir nosso destino e realizar nossos sonhos, devemos ser livres dos julgamentos dos outros. É claro que devemos receber informações. A Bíblia ensina o valor que os conselhos têm. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Devemos ouvir conselheiros qualificados, mas no final do processo decisório, devemos seguir o que cremos ser a sabedoria de Deus. Nós nunca aprenderemos a viver de acordo com o nosso coração ou seguir a direção de Deus se formos controlados pelas opiniões dos outros. Pessoas que são controladas pelo julgamento sentem que a opinião dos outros tem poder sobre elas e, consequentemente, fustigam aquelas que lhe oferecem conselhos. Até acusam os outros de tentar controlá-las. Na verdade, o sentimento de controle é o fruto da semeadura e da colheita. Em Mateus 7:2 lemos: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. As pessoas que tentam controlar os outros por meio de julgamento sentem-se tão controladas que raramente ouvem um conselho. Tais indivíduos são afetados pelas opiniões dos outros de forma pouco realista. Em Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Gente tola vive esse verso ao contrário. Eles têm medo de Deus, mas confiam nas pessoas. O julgamento controla-nos quando estamos mais preocupados com o que as pessoas vão dizer do que com a visão de Deus sobre a situação. Considere o medo do fracasso. Muitas motivações emocionais diferentes estão envolvidas, mas, para muitos, o medo é baseado no que os outros irão dizer se eu falhar. A necessidade de aprovação paralisa-nos ao tomarmos uma decisão. Não nos sentimos livres e cheios do poder de Deus e, assim, sentimos-nos paralisados em cada decisão. Confúcio, um professor de ética e filósofo chinês que viveu entre 559 a 479 a.C., disse: nossa maior glória não é nunca falhar, mas levantar todas as vezes que cairmos. O escritor de Provérbios diz isso desta maneira: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Provérbios 24:16. Quando perguntado como se sentia depois das 10.000 vezes que fracassou ao inventar a lâmpada, Thomas Edison respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Não estou desanimado, porque cada tentativa errada descartada é outro passo à frente. Cada grande inventor, cada grande líder teve de lidar publicamente com o fracasso.
Aqueles que vão em frente e fazem grandes descobertas ou que têm estilos de vida influentes são os que estão livres dos julgamentos dos outros. Meu pai era perfeccionista e alcoólatra. Quando era criança, ouvia-o dizer: se vale a pena fazer direito. Olhando para trás na rejeição legalista de seus pais, meus avós, concluo que tipo de pensamento foi parte daquilo que o levou a beber. Perfeccionismo é um tormento baseado no medo. Medo é o fruto de não se experimentar amor. O perfeccionista teme o julgamento. Esse tipo de pensamento dominou a primeira metade da minha vida. Finalmente, a necessidade de se fazer direito e ser direito se transformou na necessidade de parecer direito. Com o tempo, tornou-se mais importante para mim que os outros achassem que eu estava certo do que de fato estar certo. Estava mais preocupado com o que eu parecia ser do que com o que realmente eu era. Isso levava à defensiva, à transferência de culpa e a todo tipo de engano. Num certo ponto de minha vida, descobri a verdade. Se vale a pena fazer, então vale a pena fazer errado até que eu aprenda a fazer certo. Hoje, me preocupo pouco com o que as pessoas pensam, comparado ao meu desejo de aprender a crescer como pessoa, escritor, discípulo, pai e marido. Não podemos crescer enquanto cobrimos nossos rastros. Não conseguimos lidar com as coisas como elas são se somos consumidos pela aparência delas. O que vale mais? Nosso desenvolvimento pessoal é asfixiado quando somos controlados pelo que os outros pensam. No entanto, o controle que exerce sobre nós é imaginário. Não é respaldado por suas intenções, uma vez que é determinado por nossas crenças. Ninguém pode assumir o controle sobre nós. Nós o entregamos. Damos o controle em troca de outra coisa quando há algo que sentimos que podemos ganhar, que valha mais do que ter o controle de nossa vida. Quando valorizamos alguma coisa mais do que a liberdade, entregamos o controle do nosso eu. Algumas pessoas valorizam uma boa desculpa para não irem atrás de seus sonhos. Outras, a liberação de responsabilidades. Contudo, todas as vezes que entregamos nossa liberdade, todas as vezes que nos sentimos controlados, devemos olhar para nós mesmos em vez de olhar para os outros e acusá-los. Deveríamos nos perguntar: o que eu estou valorizando nessa situação de forma tão forte que estou até abrindo mão do controle da minha vida? Algumas pessoas prefeririam enfrentar a morte a abrir mão de sua liberdade. Foi isso que provocou a Revolução Americana. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte, foi o grito de Patrick Henry. Outras pessoas se envolvem em relacionamentos violentos porque valorizam a segurança financeira até mais do que a segurança física. Algumas pessoas permanecem em determinadas igrejas que abusam emocionalmente delas porque, para elas identificarem-se com um certo grupo, é mais importante do que seguir a Deus. Não se engane, em qualquer lugar que nos sintamos controlados, trocamos nossa liberdade por algo que consideramos mais valioso. Confie em Jesus e não em julgamentos. Jesus veio para nos libertar do pecado, do ego da lei, da penalidade do pecado e do poder do julgamento. Segui-lo de todo o coração é a vida mais segura do mundo, pois obtemos a grande paz e libertação emocional que tanto desejamos. Segui-lo de todo o coração, no entanto, requer que confiemos nele para aplicar a sua verdade em nossa vida. Devemos caminhar em amor e descartar nossa antiga maneira de encontrar segurança, seguindo seus ensinos. A área mais essencial na qual devemos confiar nele é quando abrimos mão do direito de julgar. O ponto inicial para nos libertarmos do controle dos outros é libertar os outros de nosso controle. É a lei da semeadura e da colheita. O julgamento que fazemos retorna para nós. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 38. Às vezes, retribuímos na forma de julgamento que os outros fazem contra nós. Outras vezes, na maneira pela qual tais julgamentos são medidos e devolvidos a nós. Se julgarmos com dureza, creremos que todos julgam do mesmo modo. Se tentarmos controlar os outros através de nossos julgamentos, nós nos sentiremos controlados por seus julgamentos. Se fofocarmos sobre as falhas dos outros, sentiremos que todos fofocam sobre nossas falhas.
A única forma de evitarmos colher negatividade é semeando sementes de amor e misericórdia. Ao fazermos isso, veremos alguns resultados imediatos, enquanto os outros levarão mais tempo. Devemos libertar as pessoas de nosso julgamento, seja do passado ou do presente. Paulo disse que cada pessoa examine seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode orgulhar-se do que fez, sem precisar comparar seu modo de agir com o dos outros. Gálatas 6:4. Devemos chegar a um ponto em que nosso senso de aprovação venha do conhecimento de Deus e de nossa confiança, de nosso caminhar com Deus. Devemos nos libertar da tentativa de encontrar nossa superioridade através do julgamento dos outros. Não sabemos porque alguém faz alguma coisa. Mesmo se acharmos que sabemos, a realidade não muda, mas somente nos atrela ao julgamento dos outros. Vamos nos libertar, libertando os outros, e vamos desistir das tentativas vãs de controlá-los através de nossos julgamentos, abrindo mão de nosso direito de julgar. Somente então poderemos encontrar liberdade do julgamento dos outros.